Okay. I hope you guys are ready tonight. Espero que vocês estejam prontos para essa noite. I really came with fire. Eu vim realmente com muito fogo. I promise. Eu prometo. I've got great news. Eu tenho notícias incríveis. Because of these 3 different days. E por causa dos 3 dias diferentes que nós estamos tendo. This is my only day to be with you. Esse é meu único momento com vocês essa noite. But we're going to pray and we're going to have a fire tunnel Porém tonight. nós vamos orar e nós vamos ter um túnel de fogo. And we're going to believe Jesus for a great impartation. E nós vamos crer que vamos receber de Jesus uma grande transferência. And we are believing that God is going to overwhelm you Nós tonight. vamos crer que Deus ele vai realmente te surpreender poderosamente. That the Holy Spirit might have his way. Que o Espírito Santo ele vai fazer o seu querer. That you would be a firebrand for the E Lord. você vai ser uma tocha de fogo para o Senhor. Okay? Ok? Before we get started on that, I want to share something that's equally important. Mas antes de começarmos, eu quero compartilhar algo com vocês que é igualmente Do importante. you know that you are currently moving with God Você sabia que você está nesse momento você está se movendo com Deus? in equal proportion to your radical obedience? Na mesma proporção da sua obediência radical. You're only as far along with God Você só chega a uma distância com Deus as you are in obedience to Him. enquanto você está em obediência a Ele. Grace doesn't give us a license to not be obedient. A graça não nos concede uma liberação para que a gente não precise ser obediente. Grace and truth came through Jesus, Mas a graça e a verdade veio através de Jesus. and obedience is required, E a obediência ela é requerida. even rather than sacrifice. Até mesmo mais que sacrifício. Are you with me? Vocês estão comigo? It's very important. É importante isso. I want to talk to you about something that I think is probably one of the hardest things for the body of Christ to hear. Eu quero falar com vocês hoje sobre uma coisa que eu acredito que às vezes é uma das coisas mais difíceis para o corpo de Cristo ouvir. Yet Jesus talked about it more than anybody else in the Bible. Mas Jesus foi que falou sobre esse assunto muito mais que qualquer outra pessoa na Bíblia. Jesus talked about money more than anybody else. Jesus falou sobre dinheiro mais do que qualquer outra pessoa na Bíblia. Why? Por quê? Because money can have your heart or God can have your heart. Porque o dinheiro ele pode acabar assumindo seu coração no lugar de Deus para assumir seu coração. have both. Você não pode ter os dois. You cannot have both the love of God Você não pode ter tanto o amor de Deus and the love of money. e o amor ao dinheiro ao mesmo Do you tempo. understand that money is not evil? Você sabia que o dinheiro, você não entende que o dinheiro não é uma coisa ruim? The love of money is evil. O amor ao dinheiro é uma coisa ruim. Do you agree? Você concorda? There is nothing evil about money. Não existe nada ruim sobre o dinheiro. It can be used to change the world. Ele pode ser usado para mudar o mundo, It can also be used to fill you with the world. mas também pode ser usado para te encher com o mundo. Think with me. Pensa comigo. Money can change the world, O dinheiro pode mudar o mundo, or money can get you things so that you can love the world. ou o mundo pode te dar coisas que pode gerar em você amor ao mundo. O dinheiro pode gerar coisas que pode gerar amor ao mundo. See, when I talk about fire, everybody's excited. Quando eu falo sobre fogo, todo mundo se empolga. When I talk about money, everybody goes, Mas quando eu falo sobre dinheiro, todo mundo faz assim. why? Por quê? Because money has too big of a place in our hearts. Porque o dinheiro acaba assumindo um lugar grande demais no nosso coração. If somebody preaches about finances Se alguém prega sobre finanças, and you have a problem, e se você tem um problema com isso, it's not the preacher, o problema não está no pregador, it's your heart. o problema está no seu coração. I'm going to go over here because they're going to listen. Eu vou para esse lado aqui porque eles vão ouvir o que eu acabei de dizer. Jesus, here, let me just share Deixa eu compartilhar isso com você. just some scripture. Parte das escrituras. How many of you love scripture? Quantos de vocês amam as escrituras? How many of you love Jesus? Quantos de vocês amam Jesus? Okay, listen. Did Ouça you hear? isso. Lots of people love Jesus, but only a part of you love the scripture. Muitos de vocês amam Jesus, mas nem todo mundo ama a escritura da mesma maneira. No, Jesus was the Word made manifest. Jesus é a palavra de Deus que foi manifesta. In the beginning was the Word, No princípio era o verbo, and the Word was with God, e o verbo estava com and Deus, the Word was e God. o verbo era Deus. Jesus is the Word. Jesus é o verbo. So how many of you love the Word? Jesus é a palavra. Quantos de vocês amam a palavra? Hey,
That's what I mean. É isso que eu quis dizer. See, we can't just have a love for Jesus Nós não podemos simplesmente amar somente Jesus and not a love for what he said. e não amar o que ele falou. Jesus said, Jesus disse, this is in Luke 16. isso está em Lucas 16, It's crazy. é uma loucura. He's talking about stewardship. Aqui ele está falando sobre boa mordomia. Do you know that Jesus is really big on stewardship? Sabe que Jesus ele realmente valoriza muito uma boa mordomia? Do you agree? Você concorda nisso? He wants us to be stewards. Ele quer que nós sejamos pessoas que são bons mordomos daquilo que ele nos dá. He's talking about a certain rich man. E ele estava falando sobre um certo homem rico. And said he had a steward, E and an accusation was brought to him that this man was wasting his goods. foi trazida uma acusação que aquele homem estava desperdiçando os seus bens. So he called him in, Então ele falou ao homem: and he said, what is this I hear about this? Give an account for your stewardship, O que- because you can no longer be one. E ele trouxe aquele homem que era administrador e fala assim: eu estou ouvindo acusações que você tem feito isso, venha e preste contas da maneira que você tem administrado. And the steward said to himself, Mas aquele administrador disse: what should I do? o que eu devo fazer? My master's taking away my stewardship from me. O meu mestre está tirando de mim a minha função de mim, o administrador disse. I cannot dig. I'm ashamed to beg. You know what? Here's what I'm going to do. O que farei? Eu sou envergonhado. O que eu devo fazer? I'm going to do something Eu vou fazer algo so that when he stops me from being a steward, para que quando ele vier pedir para mim prestar contas, all the people that owe him money todas as pessoas que me devem dinheiro, will receive me into their houses. eles vão me receber nos seus lares. I know what I'm going to do. Eu sei o que é que eu vou fazer. I'm going to steal from the master, Eu vou roubar do mestre and I'm going to get some of the money paid. e eu vou fazer com que parte do dinheiro seja pago. That way, when the master kicks me out, Então dessa maneira, quando o meu mestre I'll ele have me a place to expulsar, live. eu vou ter um lugar para morar. so he called his master's debtors, Então ele chamou as pessoas que estavam devendo ao mestre. and he said to one, how much do you owe my master? E ele perguntou para aquelas pessoas que estavam em dívida: quanto você deve ao meu mestre? He said 100 measures of oil. Ela falou: eu devo 100 medidas de óleo. So he said, take your bill, sit down quickly, and write 50. Ele falou: pega a tua conta e escreve bem rápido e coloca 50. He didn't ask the master. Ele não pediu ao mestre. He's just trying to get money. Ele estava simplesmente tentando pegar dinheiro. And what he's doing is he's stealing from the master. E o que ele estava fazendo nesse momento, ele estava roubando do seu mestre. That's not good stewardship. Isso não é uma boa mordomia. But he's going to get some of the money. Mas ele ia pegar um pouco daquele dinheiro, So at least the master has something. para que pelo menos o mestre tenha algo. And he said to another, E ele falou para outro: how much do you owe? quanto você deve? 100 measures of wheat. Aí ele fala: 100 potes de azeite, de trigo. Take your bill and write 80. Ele falou: pega a tua conta e escreve 80. So the master commended the unjust steward Então o mestre, ele falou para aquele administrador que era infiel, because he had dealt shrewdly. porque ele tinha feito com traição. Now, first of all, if you're a steward over your master's money orders, Então primeiramente, se você é um administrador do seu mestre, a master doesn't need a steward for two people. o mestre não precisa de um administrador para duas pessoas. A master needs a steward for many people. Ele precisa de um administrador para muitas pessoas que estão devendo a ele. Many people owe debt. Porque muitas pessoas estão em débitos. So at least he brought in something. Então pelo menos ele trouxe algo. So this is what happens. Então foi isso que aconteceu. Jesus said, the sons of this world are more shrewd in this generation than Ele the diz sons of light. ele fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os servos da luz. Who knows that you and I Quantos de vocês sabem que você e eu, need to be good stewards? nós precisamos ser bons administradores? But you and I are children of the Most High God. Mas você e eu, nós somos filhos do Deus Altíssimo. And we should shine better than the sons of darkness. Nós precisamos brilhar melhor do que os filhos das trevas. So God wants to put wisdom Então Deus deseja colocar on sabedoria all of us as stewards. em cada um de nós como seus mordomos, seus administradores. This is what Jesus said E foi isso que Jesus disse in verse 9. no versículo I 9. say to you, make friends for yourself with unrighteous mammon. E ele falou: faça para você amigos para ganhar amigos de forma, That when you fail, para que quando você falhar, they'll receive you eles vão receber vocês into their home. nas moradas. Who is faithful in what is least is faithful in much. Porque quem é fiel no pouco também é fiel no muito. He who is unjust in what is least is unjust also in much. E quem é desonesto no pouco também é desonesto
no muito. Therefore, if you have not been faithful in unrighteous mammon, E assim, se vocês não forem fiéis, se não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas, who will commit to you and trust you with true riches? quem vai confiar a vocês as riquezas verdadeiras? If you haven't been faithful in what is another man's, Se você não foi fiel no que é do outro, who will give you what is your own? quem é que vai te dar aquilo que é seu? And this is what Jesus says. Foi isso que Jesus disse. No one can serve two masters, Ninguém pode servir a dois mestres. for either he will hate the one Ou você vai aborrecer um and love the other, e amar o outro. or else he'll be loyal to the one Ou você vai ser leal a um and despise the other. e desprezar o outro. You cannot serve both God and mammon. Você não pode servir os dois da mesma maneira. Você não pode servir Deus e o dinheiro. This is what Jesus said in verse 10. Listen to this again. Foi isso que Jesus disse no primeiro passo. Ouça isso mais uma vez. He who is faithful in what is least Aquele que é fiel no pouco is faithful also in much. também é fiel no muito. So what is he saying? Então o que ele está dizendo? Jesus is saying that out of everything in life, Jesus está dizendo que em tudo na vida, the least of everything no mínimo de tudo, no pouco de tudo, is money. o mínimo de tudo é dinheiro. But in our lives, Mas na nossa vida, money becomes the most of everything. o dinheiro acaba se tornando a maioria de tudo. Jesus knew Jesus sabia that God needs to be the most of everything. que Deus precisa ser o maior de tudo, em So tudo. if he can't get you to see that money is the least of everything, E se ele quer fazer com que você veja que o dinheiro é a parte mínima de tudo. then by default and the wisdom of man, Então, na sabedoria dos homens, we learn to love money. nós acabamos o quê? Nós acabamos aprendendo a amar o dinheiro. And we can't truly honor and love God the way he wants to be. E nós acabamos não sendo capazes de amar a Deus e honrar a Deus da maneira que Ele precisa ser honrado. Money makes an amazing servant but a terrible master. O dinheiro ele faz um grande servo, mas não um bom mestre. Money should never be our master. O dinheiro não poderia jamais ser o nosso mestre. Money should only be our servant. O dinheiro precisa ser apenas o nosso servo. Because you cannot serve Porque both você não, God você and não, money. você não pode servir a Deus e o dinheiro ao mesmo tempo. Either you will love one Ou você vai amar um and despise the e other. desprezar o outro. I don't know if you see this or not. Eu não sei se você vê isso ou não. We want God to trust us with many things. Nós queremos que Deus nos confie em muitas coisas. But if we can't even be trusted with what is least, Mas se a gente não pode ser confiado até mesmo nas coisas pequenas, how can we expect to be trusted with what is most? como é que nós podemos esperar sermos dignos de confiança daquilo que é mais importante? When I was in the world, Quando eu estava no mundo, I was a thief. eu era ladrão. 22 years as an addict. Eu passei 22 anos como um viciado. All I did was steal, kill, and destroy. Tudo que eu fazia era matar, roubar e destruir. Jesus came into my life. Mas Jesus entrou na minha vida. He radically interrupted my life. Ele interrompeu na minha vida de uma forma radical. I wasn't even seeking him. Eu nem sequer estava buscando a Ele. And in a drug deal gone wrong, Mas uma venda de droga deu I errado. get shot at from 3 meters away. E eu levei um tiros a queima-roupa. 3 And metros de distância. Jesus says, E Jesus disse: I took those bullets for you. Are you ready to live for me yet? eu levei os tiros de bala por você. Será que você está He disposto a viver por mim shields agora? me from getting shot. Ele se fez como um escudo que me impediu de levar os tiros. I have been in and out of prison. I have stolen everything. Eu estive na prisão e fora da prisão, eu tinha roubado tudo. I was extradited twice across America and kicked out of the military. Eu fui extraditado da América 2 vezes e fui expulso do serviço militar. I was with my girlfriend for 9 years and threatened to kill her for 7. Eu estava com uma namorada por 9 anos e passei 7 daqueles 9 anos ameaçando I matá-la. was suicidal every day. Eu tinha pensamento suicida todos os dias. I thought of taking my life every day. Todos os dias eu pensava em tirar a minha vida. And no one interrupted my life. No one told me God loved me. No one told me he had a plan. Ninguém interferiu na minha vida e me falou que Deus me amava e tinha um plano. Nobody. Ninguém fez isso. And Jesus, Mas Jesus, in the midst of all of that, no meio de tudo isso, when I am the worst of the worst, quando eu estava no pior do the pior dark estado, of the dark, no lugar mais escuro, the thief of thieves, o ladrão dos all I did ladrões, was steal. tudo que eu fazia era roubar. Jesus Mas Jesus, says, I want that one. Ele falou, é esse que eu quero para mim. About me. Ele falou isso para mim. He snatched me out of darkness Ele me arrancou das trevas.
And in 2 months in a rehab, E 2 meses que eu estava numa clínica de the recuperação. first book I could ever read in my life is the Bible. O primeiro livro que eu consegui ler na minha vida foi a Bíblia. At 34 years old, Com 34 anos de the idade. Bible becomes the first book I could ever read. A Bíblia se tornou o primeiro livro que eu consegui ler. That's amazing. Isso é incrível. And he shows me that he forgave me. E ele me mostrou que ele me perdoou. And he forgot what he E forgave. ele esqueceu o que ele perdoou. That my sins and my lawless deeds, he's going to remember no more. Que os meus pecados e as minhas quebras da lei, ele não mais se lembraria. It's a whole new world. É um novo mundo. Everything changed. Tudo muda. I come home from this rehab, E eu voltei para minha casa daquela clínica de recuperação. and this little girl, this 7.5-year-old girl that I didn't even know as a daughter, E aquela menina de 7 anos e meio que eu mal conhecia, como minha filha. I was an animal, I was a liar, I was a thief. Eu era um animal, eu era um mentiroso, eu era um ladrão. She comes running up to E me, ela veio correndo para mim. Daddy, Daddy, you're Papai, home. papai, você está em casa. And I tell her, I can't live here. I ruined mommy's life. I'm so sorry for all I've done. E eu falei para ela, eu não posso morar aqui, eu arruinei a vida da mamãe, eu sinto muito por tudo que She eu says, fiz. Daddy, this is your E home. ela falou, papai, essa casa é sua. I said, baby, Daddy can't live here anymore. E eu falei, meu amor, papai não pode mais morar aqui. And my girlfriend comes out of the house. E a minha namorada apareceu na casa. This is 2 months. Isso é 2 meses. She comes out of the house. Ela saiu da casa. She said, when you went away, I gave my life to E ela Jesus. disse, quando você foi embora, eu entreguei a minha vida para Jesus. And I am so amazed. E eu fiquei tão maravilhado. The girl that I threatened to kill Aquela moça, aquela garota que eu tinha ameaçado matá-la, asked me to marry her. ela me pediu para eu casar com ela. And 4 days later, E 4 dias depois, we get married. nós nos casamos. That was 19 years ago. Isso foi 19 anos atrás. And I became a man E eu me tornei um homem that was after God's heart. que estava buscando o coração de Deus, segundo o coração de Deus. And you know what the first thing he taught me was? Sabe qual foi a primeira coisa que Deus me ensinou? Money. Dinheiro. Why? Por quê? Because I stole it. I had to have it. Porque dinheiro foi algo que eu roubei, porque era algo que eu precisava ter. I had to have drugs. I had to have alcohol. Precisava I de had the droga, money. de álcool, precisava de dinheiro para comprar isso. God says in Ephesians, E Deus ele fala em Efésios, he said, let a man work with his ele hands. fala que o homem trabalhe com as suas mãos Let him steal no longer. e que ele não mais roube o que é de outro, Let a man work with his hands mas que o homem trabalhe com suas mãos, so that he may have something to give to those in need. para que eles possam ter algo para dar para aqueles que estão em necessidade. Why do you work? Por que você trabalha? People say to provide for my family. Aí você pode falar, para prover para minha família. That's not what Scripture says. Mas não é isso que a palavra diz. Scripture says that I work to provide for other people. A Escritura fala que eu trabalho para poder prover para outras pessoas. Wouldn't that be a revelation? Isso não é uma revelação? If I didn't just work Se eu simplesmente for the trabalhasse sake of working, só por trabalhar, but I did my job as unto the Lord, mas se eu faço o meu trabalho para o so that I can Senhor, help other people para in que need, eu possa ajudar pessoas que estão em that would necessidade, change your life. isso vai mudar a sua vida, Changed mine. porque isso mudou a minha vida. I was so excited to get a job. E eu fiquei tão empolgado de conseguir um emprego. My brand new wife that I never worked before, A minha nova esposa, que eu nunca tinha trabalhado antes, she said, you're really going to get a job. ela falou, você realmente vai I said, conseguir I um am. emprego? Eu falei, vou sim. I'm so Eu excited. estava tão empolgado. It's going to be amazing. Vai ser incrível. I'm going to have so much fun. Eu vou me divertir tanto. Because Colossians 3:17 Porque Colossenses 3:17, says, whatever you do, ele fala que tudo que você fizer, do it as unto the Lord and faça not for como people. para o Senhor e não para homens, In word or in deed. tanto em ações e em palavras. So when you're not working for the man. Então quando você está trabalhando, você não está trabalhando para os homens, You're working for the man. você está trabalhando para o homem. Changes your whole life. O homem que muda toda a sua vida. Now I'm not just going to work. Oh, Agora eu estou man. simplesmente indo para o trabalho. Going to work. Cara, indo para o trabalho mais uma No. vez. Não. Oh. I'm going to work for Jesus. Eu vou trabalhar para Jesus. And I'm going to do a great job. E eu vou trabalhar muito bem, vou fazer And um I'm ótimo going to earn trabalho. money. Eu vou ganhar dinheiro And I'm going to provide for other people. e eu vou prover para outras pessoas. Wow. Uau! I don't have to be a thief. Eu não preciso mais ser ladrão. I can be a giver. Eu posso ser uma pessoa que doa. Now, at first, my wife didn't see this.
Primeiramente, minha esposa não viu isso. I got my first paycheck. E quando eu recebi meu primeiro salário, I'm so excited. eu estava tão empolgado. Because the Bible says that you should give your first fruits. Porque a Bíblia fala para você dar as suas primícias. First fruits belong at your local church. Que as suas primícias pertencem à sua igreja local. First fruits is a 10%. As primícias, o dízimo no primeiro, os 10%. I'm telling you that we have the money thing messed up. Então, deixa eu te falar, a gente tem essa questão do dinheiro toda See, bagunçada. we're like, I work hard for the money. Então fala, eu trabalho duro para ganhar esse dinheiro. Who gave you your life? Quem foi que te deu vida? God did. Foi Deus que te deu a sua vida. It's not yours, it's His. Não é a sua vida, a vida é dele. So when people say, Então quando a pessoa diz, 100% of this is mine. 100% é meu desse dinheiro. No, Não. when you realize Se você perceber that 100% of what you have is His, que 100% do teu dinheiro é dele, and He asks you to trust Him with 10, e ele pede que você confie, ele te confie apenas, que você confie nele apenas com 10, é o que ele your te whole pede. life will change. Se você pensar nisso, tudo na sua Because vida then muda. money can't master you Porque anymore. o dinheiro não vai mais ser o teu mestre, It'll be your servant, not mas o your dinheiro vai ser master. o teu servo, não teu mestre. So the first time we went and gave money, I said to my wife, Então a primeira vez que eu fui e nós demos dinheiro, eu falei para minha esposa, we have to give 10%. nós temos que dar 10%. She said, Ela 10%? falou, 10%? Are you out of your mind? Você tá doido? You haven't given a dime to this family. Você nunca deu 10 centavos para essa This is your família. first paycheck. Mas esse é o seu primeiro salário. She goes, we'll give $5. Eu falei, ela falou, nós vamos dar $5. The Lord said, E o Senhor falou. but God. Eu falei, mas Deus. Next week, A semana seguinte, $10. $10. I'm like, honey, we can't do that. You don't tell me what we can do. Eu falei para minha esposa, meu amor, nós não podemos fazer. Ela falou, você não me I fala o que eu pay the bills, you don't. Ela falou, você não fala o que eu devo fazer, eu pago as Ok. contas, não é você que paga. Eu falei, Ok. tá bom. Eu falei, tá bom. We need to trust God. Nós precisamos confiar em Deus. I did trust God. I married you. Eu confiei em Deus, eu casei com você, ela me falou. And it's going really well. E tá indo muito bem. We're 2 weeks in. Nós já estamos com 2 semanas de casamento. And I'm a dad. Agora eu sou um pai. I'm a husband. E marido. So it went on and on. E foi continuando, indo adiante. It increased a little more and a little more and a little more. E foi aumentando a quantia um pouquinho de cada vez, um pouquinho de cada vez. And then there was this time. Então houve esse tempo. I went to a conference, Eu fui para uma conferência, kind of like this. tipo como essa. And Bill Johnson was speaking. E o Bill Johnson era o preletor. Do you know Bill Johnson? Quantos de vocês conhecem o Bill Johnson? Amazing man of God. Ele é um incrível homem de Deus. And he's up there talking. Ele estava lá na plataforma falando. And he said this. E ele disse isso. He said, you know, Sabe de uma coisa? most of the money that we have in our hands A maioria do dinheiro que nós temos em nossas mãos, has been somehow touched by sin, de certa forma foi tocado pelo pecado. has been used for money laundering, Foi usado para lavagem de dinheiro, drugs, para drogas, alcohol. para álcool, prostitution. prostituição. It's passed through the hands of so many Porque people. esse dinheiro foi rodando na mão de muitas pessoas até chegar em And você. it is truly unrighteous mammon. E é realmente de uma maneira injusta. He said, but when it passed through my Ele hands, falou, mas quando esse dinheiro chega na minha mão, I consider every dollar to be a soldier in the army of the eu Lord. considero cada dólar como um soldado no exército do Senhor. He said, and when I sow my seed, E quando eu semeio a minha semente, it's touched my hand. ela toca em minhas mãos. I'm a temple for the Holy E eu sou um Spirit. templo do Espírito Santo. This money now is no longer dirty. E esse dinheiro não mais é sujo. It's clean because it came through my holy hand. Ele se torna limpo porque ele passou pela minha mão santa. When I sow my seed, Então quando eu semeio a minha I semente, sow with purpose. eu semeio com propósito. And I say, destroy hell. E eu digo para o dinheiro, destrua o inferno. And I went, oh, Ah, I'm doing it. eu falei, é isso que eu vou fazer. And so I thought to myself, Então eu pensei comigo mesmo, this has stuck with me isso ficou na minha cabeça for 19 years. por 19 anos. My wife wasn't at the conference. I was there by myself with friends. A minha esposa não estava na conferência, eu estava lá com os amigos I apenas. thought, Eu pensei, I'm going to put 100 soldiers to work então today. eu vou colocar 100 soldados para trabalhar hoje. So I had my debit card and 100 soldiers, and I can't wait. Eu estava com meu cartão de débito e 100 soldados, eu mal podia esperar. Baskets coming around, Aí a cesta foi passando, comes to me, chegou até mim. destroy hell. I Eu falei, said. destrua o inferno! Woo! People go, whoa. E as pessoas ficaram tipo assim, uou. I'm like, yeah. Bill looks at me and he goes like this. Então o Bill olhou para mim e fez assim, eu falei, But it was real to me. mas aquela palavra foi real para mim. Money manipulated me. Porque o dinheiro me manipulava.
my whole life. a minha vida inteira, It used me. me usava It mastered me. e era como um And mestre it's sobre not mim. going to master me ever Mas again. não mais seria um mestre sobre a minha vida mais. And I was so excited. I was E crying. eu fiquei tão empolgado, eu comecei a chorar. And the next morning, Então na manhã he seguinte, gave the same offering. ele fez o mesmo ofertório. I put another 100 soldiers to work. E eu coloquei outros 100 soldados para a guerra. I didn't tell my wife yet, Eu não tinha contado para minha esposa ainda, but I'm gonna. mas eu ia contar. Destroy hell. Destrói o inferno. That's 200 soldiers. Foram 200 soldados. It's exciting. Empolgante. The next night, Na noite seguinte, same thing. a mesma coisa. Destroy hell. Destruiu o inferno. 300 soldiers. 300 soldados. Woo, that's way bigger than É $5. muito mais do que $5. Yeah. Yeah. I get a text from my wife. Eu recebi uma mensagem da minha esposa. She says, honey, be very careful with our bank account. Ela falou assim: meu querido, meu amor, seja muito cuidadoso com a nossa conta bancária, tá Our bom? refrigerator just died. Porque nossa geladeira acabou de morrer. I said, that's okay. Eu falei: tá tudo bem. Put a bucket of ice in there. Coloca assim um balde cheio de gelo lá dentro. I'll see you tomorrow morning for church. Aí eu te vejo amanhã na hora do culto. I didn't have the heart to tell her. Eu não tive a coragem de falar para ela. I thought, I'll tell her tomorrow when she comes to church. Eu She's falei- not going to be too mad in church. Eu vou contar para ela amanhã quando ela vir para a igreja, porque ela não vai ficar muito brava se estiver This na is igreja. real. Isso é real. So the next morning she comes up. Então na manhã seguinte ela I said, chegou. hey, babe. Ela falou: oi, amor. Hi, honey. Eu falei: oi, minha querida. What's going on? Como é que são as coisas? Ah, nada. Bill Johnson E o Bill gave the Johnson. offering. O Bill Johnson fez a oferta. And he talked a little bit about it. E ele falou um pouquinho sobre isso. But I said, by the way, I put 300 soldiers to work. Aí eu falei assim, ele tinha usado a mesma analogia. Eu falei It's assim: gonna be amazing. a propósito, eu coloquei It's gonna 300, destroy hell. eu coloquei 300 soldados para trabalhar, vai ser incrível, eles vão destruir o inferno. What are you talking about? Aí falou: o que você está falando? Well, every dollar bill is a soldier. Ah, cada dólar She's- é no, no, um no. soldado. No, no, no. Ela falou: não, não, não. Yes. Sim. No. Não. Yes. Sim. She goes, didn't you get my text? Ela falou: você não recebeu a minha I said, mensagem? yeah, but this was before. Eu falei: mas você mandou a mensagem depois. She goes, oh. Ela ficou tipo assim: ah. See, here's what I do. Foi o que eu fiz. When God speaks to me, Quando Deus fala comigo, I want him to see me jump. eu quero que Deus veja eu pulando em direção àquilo que Ele falou. I want him to see me jump. Eu quero que Ele me veja pulando dentro. He's my father, Porque Ele é meu Pai. and he would never do us wrong. E Ele nunca vai errar conosco. And I asked her, I said, hey, Eu falei: ei, I feel like we're supposed to sow another 100 soldiers. eu sinto que a gente tem que semear mais 100 soldados. She goes, oh, honey, no. Ela falou: querido, Why? por quê? Why? Por quê? Somebody has to live by faith. Porque alguém precisa viver pela fé. And I am willing to stretch her like silly putty. E eu estou disposto a esticá-la como um elástico. So she writes the check. Então ela escreveu o cheque. She twirls it in the air. E ela lançou no ar. I pick it up. Eu peguei. And they come up and they say, Quando eles vieram, they're coming up to take eles the vieram offering. pegar a oferta. They pass the bucket. Aí foram passando o balde. It was a Kentucky Fried Chicken bucket. Era um daqueles baldes de frango assado do Kentucky. It's coming. E quando estava quase She doesn't chegando, know. ela não sabia. Destroy hell! Vai destruir o Oh inferno! my gosh! Ela what falou: are meu you doing?" Deus! She goes, Ela why? falou: por quê? I said, because we're destroying hell. Porque nós estamos destruindo o inferno. She didn't get the revelation, Ela não tinha recebido a revelação ainda. but I did. Mas eu tinha. And we're going through service. Então, estávamos no culto. We get to the end of service. E quando a gente chegou no fim do culto, My wife's ready to get out. a minha esposa estava prestes a ir embora. I said, hey. Eu falei: ei, I said, I love you. Eu te She goes, amo. let's go. ela falou: vamos I said, embora. okay. Ok. So a young lady came up to us, probably 18 years old. Então, uma moça de mais ou menos 18 anos de idade veio até She nós. said, the Lord spoke to me. Ela falou: o Senhor falou comigo I was just supposed to bless you guys. que eu deveria abençoar vocês. It's not much, Não é muito dinheiro, but I wanted to be obedient. mas eu quero ser obediente a Ele. I went, thank Eu you. falei: obrigado. My wife goes, thank you so much. A minha esposa: muito She goes, obrigada. now let's go. Ela falou: agora vamos embora. So we walked out to the car. Quando a gente estava indo para o carro, We opened up the a note. gente abriu a nota que It ela was a deu. check for $1,000. Era um cheque de $1.000. My wife went, ah! A minha esposa fez essa reação, Really happened. muito feliz. 3 months later, E 3 meses depois, we were in another conference, nós estávamos em outra conferência. and the man from the stage, John Paul Jackson, E o cara que estava na plataforma era o John Paul Jackson. was taking an offering. E ele estava fazendo um He said, ofertório. I want you both to pray. Ele falou: eu quero que vocês orem. It was husbands and wives. Maridos e esposas, And I orem said, juntos. and he goes, get a dollar figure.
Eu quero que você pegue um número de dólar. And I got a number. E eu peguei um número. And my wife got a A number. minha esposa pegou um número também. And she looks at me. E ela olhou pra She mim. goes, I know I didn't get what you got. Ela falou, eu sei que eu I said, maybe. eu não escolhi o mesmo número que I você. said, what did you get? Ela falou, eu falei, talvez. Eu She perguntei said pra ela, qual o 50, número? 50. Ela falou 50. I said, we're close. Eu falei, então estamos We're perto. 1-0 away from each Só other. que a diferença era um zero só. This is real. Isso é real, gente. I'm sharing testimonies of something that changed my Eu life. tô compartilhando com vocês testemunhos de coisas que mudaram a minha vida. Now, just 5 months earlier, my wife was giving $5. E 5 meses antes, minha esposa estava dando $5. Now she's hearing 50, Mas agora ela estava ouvindo 50. but she wrote the check out for 500. Mas ela escreveu o cheque para 500. Biggest seed we ever sowed. Foi a maior semente que tínhamos semeado. The bucket's coming, and she knows I'm gonna yell. E quando o balde vinha, ela sabia que eu ia dar So aquele she's grito. bracing herself. Então ela já se preparou. Destroy hell! Destrói o inferno! Ah! And everybody's like, that's the crazy guy over there. Ela falou, ela é o cara doido que fica ali, ó. I want to be known as the crazy guy. E eu quero ser conhecido como o cara doido. I do. De verdade. I want the devil to know that I'm actually crazy in love with Jesus. Eu quero que o diabo saiba que eu sou loucamente apaixonado por Jesus. Crazy. So we're all joining hands. Então todos nós estávamos de mãos dadas. And a man came up to us. E um homem chegou até nós. And he said, you know, Ele falou, sabe de uma coisa? he said, I need you to pray for a friend of Eu mine. quero que você ore para um amigo meu. And there's a gift here for you. E eu tenho uma I oferta aqui said, para "Oh," você. I said, okay, thank you. And I knew who he was. Eu sabia quem era a pessoa. And we walked out of the service that E day. quando nós saímos do culto aquele We dia, sat in the car. e a gente sentou no carro. 2 months earlier, I had a phone call. 2 meses antes eu tinha recebido uma ligação. We were catching up on our bills, building our credit. E nós estávamos acertando todas as nossas contas e construindo crédito. And we were upside down in a car, $7,000. E a gente estavam lá de cabeça para baixo no carro, $7.000. And they said, we could refinance your car and save you $100 a month. Aí falou, nós podemos refinanciar o seu carro e salvar $700. And I said, God's going to pay it off Eu falei, Deus vai pagar tudo in 2 months. em 2 meses. That's what I said. Foi o que eu disse. My wife goes, E a minha esposa why did you say that? falou, por que você falou isso? I said, because Jesus is king. Eu falei, porque Jesus é rei. She said, I think you Ela lied. falou, eu acho que você mentiu. I said, I would cara. never lie. Ela falou, não, nunca mentiria. Jamais. So we went to the car. Então quando a gente foi pro We carro, opened up the letter. nós abrimos aquela carta. It was a check for Tinha um $10,000. cheque com $10.000. Really? De verdade. And after taxes, it paid off the car. E tirando as taxas, foi o suficiente para pagar o carro. Stewardship. Isso fala de uma boa It paid off the administração. car. Jesus showed O up. carro foi pago, Jesus apareceu. Since that day, Naquele dia, we've been able to give away 4 nós cars. somos capazes, desde aquele dia nós somos capazes de We've been dar able to 4 sow carros into different e ministries. semear em diferentes ministérios. One of those ministries that we've sowed into E um dos ministérios que nós semeamos for 8 years por 8 anos is CFAN. é o Cefam. I have never ever seen Eu a nunca ministry semeei um that ministério produces the fruit like CFAN. que produza tanto fruto quanto o Cefam. I was able to run with Reinhard Bunke Eu tive o privilégio de correr junto and Daniel Kalenda com o Reinhard Bunke and e o Daniel Emerson Colenda and the CFAN team. e todo o time do Cefam. I was able to run with Reinhard for 8.5 years. Eu tive a oportunidade de caminhar com o Reinhard por I did 8 all anos the e meio. fire conferences. Eu fiz todas as conferências Fire. I was able to go to a few Eu crusades. pude ir para algumas cruzadas. I've done all the schools of E eu evangelism. fiz ministrei em todas as escolas de It's been evangelismo. my privilege to sow my life into Tem CFAN. sido meu privilégio semear minha vida nesse But ministério. I'm a monthly partner with CFAN. Mas eu sou um parceiro mensal do Cefam. And I'm telling you right now Deixa eu te falar agora that you are only as far que você só vai in your life chegar longe na sua vida as your obedience to the Lord has taken you. na distância que a sua obediência ao Senhor vai te levar. And I'm going to ask you right now E eu quero te pedir agora to partner with CFAN. que você também seja um parceiro do Cefam. I don't care what it is. Não sei quanto vai I'm going ser, to ask you to Mas- destroy hell. mas eu quero te pedir que você destrua o They inferno are também. doing 50 crusades this year. Eles vão fazer 50 50. cruzadas esse ano. 50 50. crusades is more than ever before. 50 cruzadas é mais do que nunca antes. There's over 90 million people that have been saved and plugged into local churches. Existem 90 milhões de pessoas que foram salvas e conectadas com igrejas locais através desse ministério. You might not be able to go there, Talvez você não seja capaz de ir lá, but your seed can. mas a sua semente pode chegar lá. Help CFAN destroy hell. Ajude o Cefam a destruir o inferno. Amen? Amém?